Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 25. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 25. Perguntavam-lhe então: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: exatamente o que venho dizendo que sou. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer por este dia, pela oportunidade de ministrar a tua palavra já nesta manhã, e agora no final desta tarde, no começo desta noite, pedimos mais uma vez o favor, a graça, o mover do teu Espírito, tuas asas abertas sobre nós, ajudando-nos a compreender a tua vontade perfeita para as nossas vidas. Que esse ambiente tão rico da tua presença possa trazer o desfecho de algo que fique gravado no nosso coração, para a mudança da nossa essência, da nossa natureza, da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. Nós nos submetemos a ti, Pai, agradecidos por tua presença em nosso meio, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre permanecer na casa. Jesus está iniciando uma conversa com algumas pessoas que estavam no templo, e num determinado momento, ele diz que ele é. Quando as pessoas lhe perguntam: quem o Senhor diz que é? E ele disse: eu sou. Eu sou. Quem o Senhor diz que é? Como o Senhor se refere a si mesmo? Como o Senhor se apresenta? E ele simplesmente disse: eu sou. E essa apresentação aos judeus não era estranha, porque no Antigo Testamento, bem lá atrás, há muito tempo atrás, Deus havia liberado uma palavra a Moisés, a um grande libertador, quando o povo estava como prisioneiro lá no Egito, há mais ou menos 430 anos. E então Deus comissionou Moisés a ir em direção ao povo e tirar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Mas Moisés tinha uma dúvida, um questionamento: ok, mas quando eu for, como é que eu te apresento, Senhor? O que eu digo para o povo acerca de quem tu és? E então diz: olha, vai, e se perguntarem quem eu sou, apenas diga: eu sou. Diga que o eu sou te enviou. É uma coisa meio estranha, porque geralmente quem é alguma coisa. Eu sou fulano de tal, eu sou Beltrano, eu faço isso ou aquilo. Mas naquele momento Deus apenas introduziu dizendo: olha, não importa os 3 pontinhos o que significa, o que importa é que eu sou. E então Moisés foi com essa palavra: o eu sou me enviou. Os anos se passam, o período do Antigo Testamento passa, e eis que na plenitude dos tempos vem Jesus,
um homem de carne e osso como eu e você, talvez do ponto de vista humano, sujeito às mesmas necessidades humanas, fome, sede e tudo mais. No entanto, ele agora se apresenta quando as pessoas perguntam: quem o Senhor é? E ele retoma essa palavra dizendo: eu sou. E quando eu for levantado da terra, vocês vão saber que eu sou. E então, no decorrer dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus retira as reticências e se apresenta exatamente quem Ele é. Eu sou a luz do mundo. Quem está em trevas receberá luz para a sua vida. Eu sou o pão da vida. Quem tem fome nunca mais terá fome se comer da minha presença. Eu sou a água da vida, a água que mitiga a tua sede e que faz com que este vazio que você tem e que procura preenchê-lo com prazeres, com ideias, com conhecimento, com mulheres, com homens, com dinheiro. Eu sou a água da vida, e aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante que a forma como Deus se apresentou no Antigo Testamento, como eu sou, tem a sua conclusão, tem o seu desfecho, tem a sua resposta na pessoa maravilhosa de Jesus. Então, o eu sou do Antigo Testamento é o eu sou revelado do Novo Testamento. Eu sou o que você precisa que eu seja. Você está com fome, eu sou pão. Você está com sede, eu sou a água. Se você está nas trevas, na escuridão, eu sou a luz. Se você está perdido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está no engano, eu sou a verdade. Se você está na morte, se você está no suicídio, se você está na depressão, se você está na angústia existencial, eu sou a vida que preenche todos os espaços da sua vida. Isso é Jesus. Mas é interessante que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês perguntam quem eu sou, mas quando eu for levantado da terra, ou seja, quando vocês me levantarem, ele está dizendo, quando vocês me levantarem, ou seja, por causa do pecado de vocês, eu serei levantado na cruz, por causa da iniquidade de vocês, por causa do estilo de vida mórbido de vocês, sem Deus, e quando então vocês me levantarem da terra, e eu for lá para a cruz, então naquele momento, e a partir daquela hora, vocês vão compreender que eu sou. Antes deste momento, vocês vão ficar com eu sou, 3 pontinhos. Mas quando a redenção se processar, então vocês vão entender que o eu sou é a água da vida, que o eu sou é o pão da vida. Enquanto isso não acontece, vocês ficam apenas com a primeira parte. Enquanto a redenção não se processa, enquanto Cristo não é levantado, e talvez alguém possa dizer, pastor, mas então o Cristo já foi levantado há mais de 2000 anos. Sim, é uma verdade, mas pode ser que ele ainda não o tenha sido levantado na sua experiência pessoal. Historicamente falando, sim, Cristo foi levantado na cruz do Calvário para nos redimir a todos nós. Mas talvez na sua experiência individual e na sua experiência particular, ainda que no tempo e no espaço isso já tenha acontecido, mas na sua experiência de vida isso ainda não se processou. E enquanto então a redenção não se processou na sua experiência de vida, no seu intelecto e no seu coração, então Cristo ainda não foi levantado. Já o foi historicamente falando, mas não foi ainda numa experiência pessoal, numa experiência individual, de tal maneira que o eu sou possa trazer o desdobramento de quem Ele é na sua vida. Quantos compreendem? E é interessante que quando Jesus está falando eu sou, e Ele ainda não está dizendo quem Ele é, mas só a primeira apresentação, o povo então, eu quero esse Jesus. Quem não quer o eu sou? Todo mundo quer o eu sou. Mas o grande problema de você querer apenas o eu sou,
é que enquanto você quer o eu sou, você pode se empolgar com o eu sou, e você fica na primeira dimensão em que esses judeus ficaram. Enquanto Jesus se apresentou apenas como eu sou, eles creram e foram para Jesus e ficaram com ele naquele momento, até que Jesus então, no versículo 31, ele apresenta o desdobramento dessa primeira revelação. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Ok, vocês conhecem o eu sou? Então fica comigo. E se vocês permanecerem comigo, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira parte vocês já conhecem talvez o Deus a quem vocês querem buscar. Mas é fácil a gente ficar com um Deus que não mexe com a gente. É fácil a gente ficar com um Deus, é bom a gente ter um Deus sobre nós. É bom a gente ter uma religião, é ou não é? A gente não se sente seguro quando a gente tem uma religião. A gente não fica feliz quando a gente tem um Deus que pode dizer, olha, eu tenho uma igreja, eu tenho um Deus, eu tenho alguma coisa no qual ou em quem me apegar. Pois bem, esse povo tinha a primeira parte, mas Jesus estava mostrando para eles que a primeira parte não é suficiente. Na medida em que vocês se aproximam, então vocês vão permanecer, e se permanecerem nas minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vocês vão sair da dimensão de apenas conhecer a Deus, para conhecer a sua sede. Sair da dimensão de apenas conhecer a Deus, para conhecer a sua fome. Sair da dimensão do conhecer a Deus, para conhecer a sua escuridão. Sair da dimensão do conhecer a Deus, para conhecer as suas prisões, seus vícios, suas vaidades, seus medos. Na primeira etapa nós conhecemos a um Deus, mas muita gente fica apenas nessa dimensão. É a dimensão do dizer, eu tenho um Deus, eu tenho uma igreja, eu tenho uma religião, conquanto nada disso mexa com os meus escuros, com os meus quartos fechados, com os meus vícios, com as minhas malignidades, com as minhas invejas, com os meus orgulhos. E Jesus estava então apresentando este outro nível, porque o primeiro nível faz com que alguém, de certa forma, até conheça Jesus, mas não basta conhecer a Jesus. Se esse conhecimento de Jesus não revela nossa sede, nossa fome e nossa miséria. Para ficar mais claro, o que Jesus tem em mente quando ele está expondo essa palavra? Exatamente o contexto em que ele falou o eu sou. Moisés, vá e tira o povo do Egito. E sabe o que Deus fez? Fez uma coisa tremenda. O eu sou se manifestou. Sabe o que Deus fez? Ele derramou sobre o Egito 10 pragas violentas e manifestou o eu sou. As pragas estão caindo sobre o Egito. Estou revelando o meu poder. No finalzinho, quando o povo estava para sair do Egito, Deus revelou a sua glória, como eu sou, abrindo o Mar Vermelho. Imagina você naquela ocasião, de frente do Mar Vermelho, o exército egípcio atrás e o grande Mar Vermelho à frente. Então o eu sou está agindo. E Deus disse a Moisés, estende a sua vara e abra o mar. E ele fez, estendeu a vara, levantou as mãos e o mar se abriu. E o povo passou a pé enxuto e depois as águas engoliram o povo egípcio. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E o povo chegou então lá do outro lado. E alguém podia dizer, puxa, conheço o eu sou abriu o Mar Vermelho, o eu sou nos tirou do Egito com grande e forte mão. O povo está liberto, certo? O povo está liberto, certo? Errado.
Eu queria que você errasse mesmo, não para te envergonhar, mas só para a gente poder trazer para a nossa realidade o que Jesus está dizendo. Eles conheceram o eu sou, mas eles ainda eram prisioneiros. Eles viram a mão de Deus agindo de uma maneira extraordinária, mas até então eles estavam se expondo apenas ao eu sou. O eu sou que abre o mar vermelho, o eu sou que desce as pragas, o eu sou que se revela com poder. Que coisa maravilhosa. Mas bastou eles chegarem do outro lado do mar, aí eles iam conhecer de fato o outro lado. Porque de repente eles começaram a caminhar com a imagem do eu sou na mente. Glória a Deus, agora esse deserto vai ser vencido assim, com os pés nas costas. Mas no primeiro momento em que faltou água, eles começaram a murmurar. No primeiro momento em que não tiveram água para beber, eles se levantaram contra Deus e se levantaram contra Moisés. E foi nessa hora que Deus começou então a revelar àquele povo o seguinte: olha, a primeira parte é boa e é fácil. Revelar-me como eu sou é fácil para mim. O grande desafio é você deixar eu mostrar a tua rebeldia, a tua incredulidade. Porque você está livre do Egito, ou seja, você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Esse povo que vem diante de Jesus dizendo: eu creio em ti, eu creio no eu sou, era igual aquele povo que saiu do Egito dizendo: eu creio no Deus que abre o mar vermelho. E que coisa tremenda, que hino maravilhoso esse que nós cantamos. Por mim ficaria só nesse último hino, e isso já seria uma grande mensagem para esse culto. Mas esse último hino que foi cantado aqui, depois a gente poderia cantar de novo, fala, ele é o, não guardei bem a letra, mas uma parte eu guardei, é o Deus do deserto, é o Deus do deserto. E por que do deserto? Porque para abrir o mar vermelho é fácil para Deus, mas para tirar a rebeldia do nosso coração, esse é o grande desafio. Para Deus curar qualquer enfermidade aqui, queridos, é num piscar de olhos. Mas para experimentar esse outro lado libertador que Jesus está oferecendo e que só o Evangelho pode ministrar, esse é o grande desafio para mim e para você. Então o que ele fez para com o povo? Revelou o Deus, o eu sou, mas agora vamos no deserto. Vamos caminhar no deserto. E aí chega no deserto, falta água, e o que esse povo começa a perceber? Que eles eram muito mais prisioneiros dentro deles do que fora. Eles eram muito mais escravos no coração, na alma, no interior, do que escravos num contexto egípcio. Que as prisões eram muito mais interiores, eram muito mais da alma, da mente, da forma de pensar, prisioneiros do que eles imaginavam. E o que iria expor esses aprisionamentos? As situações do deserto. Então nós estamos hoje aqui, vivendo a vida que cada um tem vivido. E eu sei que as coisas não têm sido fáceis para muita gente. E eu sei que a solidão se manifesta para muita gente. E eu sei que as privações se manifestam para muita gente. E eu sei que as crises, as provas e as tentações se manifestam para todos nós, num nível ou no outro. A gente chega para uma pessoa e ela está dizendo: olha, acabei de passar por um rompimento, tentei, mas não consegui, isso doeu, mas faz parte, vamos tocar a vida. É uma dor, é algo que está lá dentro dela, mas é um deserto pelo qual ela vai passar. No entanto, esse deserto é a oportunidade, não apenas de conhecer o eu sou, mas acima de tudo para conhecer o eu sou, a água da vida. E você só consegue conhecer esse lado da revelação de Jesus
Quando você é conduzido às experiências da vida, aos desertos da vida, ora falta água, ora falta comida, então Deus manda as codornizes, ora vem o inimigo pelas costas, e então Deus levanta seu exército para lutar, são as lutas, são os embates, ora uma enfermidade, ora mordidas de serpentes, mas olha para o alto, olha para a cruz, e esse veneno que entrou, ele será expurgado, se você tiver a medida certa, ou seja qual for a situação pela qual eu e você passamos, no deserto, a cada situação, é Jesus se revelando a mim e a você, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a direção para você, eu sou o seu ânimo, eu sou a sua força, eu sou a sua porta, eu sou a sua esperança, nas experiências individuais, pessoais, familiares, coletivas, mas experiências gradativas pelas quais nós vamos passando. E é disso que Jesus está dizendo, ok, vocês conheceram a primeira parte, o eu sou, que tira vocês do Egito. Mas agora é importante que nesse deserto nosso de cada dia, vocês permaneçam na palavra. Porque se você permanecer na palavra, essa palavra vai te libertar. Se nesse deserto pelo qual vocês estão passando, vocês ficarem na minha palavra, vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Guarda bem o que eu estou dizendo. Deuteronômio 8 fala, e ele vos levou para um deserto, e vos deixou ter fome, para vos ensinar uma coisa, de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Conhecer a verdade, e a verdade vos liberta. Conhecer a verdade, e a verdade vos liberta. E então, quando eles eram levados a experiências no deserto, para conhecerem a verdade, então essa verdade operaria neles uma libertação em todos os níveis, a libertação do medo, a libertação da ansiedade, a libertação da dúvida, a libertação da depressão, a libertação do caos, seja ele qual for. Conheça a verdade, permaneça na verdade, e a verdade vos libertará. Nessa hora Jesus usa uma ilustração do filho e do servo. Vou ler novamente o versículo 31 e o versículo 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, o filho fica na casa, mas o escravo não fica na casa. Diga, o filho fica na casa, mas o escravo não fica na casa. O que aconteceu com este povo que saiu do Egito, mas não ficou na palavra no deserto? O que aconteceu com esse povo? Morreu. Porque nas experiências pelas quais eles passaram no deserto, embora tivessem conhecido o eu sou, mas eles não permaneceram na palavra.
O filho permanece na palavra. O filho fica na casa. Mas quem é escravo, ele não fica na casa. Porque o escravo, ele é escravo. E aqui ele está fazendo uma analogia à questão do pecado. O que eu quero dizer, queridos, é que se você deixar que Deus de fato te liberte e transforme você da condição de escravo para a condição de filho, vai se processar alguma coisa extraordinária na sua vida. Você vai ficar na casa. Você vai levar algumas pancadinhas aqui, outra ali. A palavra de Deus vai pegar aqui em cima, vai pegar do lado. Você diz, opa, você vai se sentir exprimido, você vai se sentir acossado, mas como filho, você permanece na casa. Como filho, você é burilado, lapidado, formado. Mas você fica na casa porque você tomou uma decisão no seu coração de nunca mais ser escravo do pecado. Então, na condição de filho, você fica no Evangelho, você fica na casa, porque você entendeu a linguagem do amor. Está doendo, Senhor, mas eu aceito o teu amor. Está doendo, Senhor, abrir mão daquele relacionamento pecaminoso, mas eu prefiro estar contigo do que ser escravo de um relacionamento que me faz pecar. Eu prefiro ficar na casa. Senhor, é difícil perdoar, mas eu permaneço no lugar de oração, até que contigo eu tenha uma experiência de perdão no meu coração, porque o filho permanece na casa, ele permanece na casa do perdão, ele ora pelo perdão, até que o coração se quebrante, até que o coração fique esmigalhado, e ele se coloca diante de Deus, porque ele não quer mais ser um escravo da ausência do perdão. Porque o filho fica na casa. O filho permanece na casa, porque essa casa é a casa do amor, é a casa do perdão, é a casa da aceitação, é a casa da libertação, e na condição de filho, ele fica. Está doendo, mas ele fica. Mas quem é escravo, não fica na casa. Quem é escravo, passa pela casa, bebe da água da casa, passa um paninho na casa, mas ele volta para a mesma condição de lamúrias, de murmuração, de imoralidade, de mentira, de morte e de engano. Ele talvez se delicie com alguma coisa que a casa ofereça, mas ele não sente que a casa é dele. Mas ele não está identificado com a casa. A casa é uma casa de passagem, mas não é uma casa de permanência. Eu quero que você hoje, pelo Espírito de Deus, se sinta filho e se sinta filha. A ponto de dizer, Deus, tudo isso que o pastor está dizendo, é isso que eu quero para a minha vida, porque isso é a minha casa. Eu quero a casa do amor, eu quero a casa do perdão, eu quero a casa da paciência, da tolerância, da força, onde eu sou fortalecido. Sim, Senhor, é isso que eu quero. Mas na verdade, algumas pessoas, infelizmente, elas estão dizendo, na prática, para as suas vidas, o seguinte: que elas querem passar um final de semana na casa da liberdade, mas no fundo, elas estão mais identificadas com a casa das prisões, onde ela dorme e acorda, e come, e almoça, e janta o rancor, o ódio. Infelizmente eu tenho visto isso. Por incrível que pareça, eu tenho visto isso. Quando de fato a ofensa nunca cessa. O que o outro fez contra nunca termina. É um fogo que vai se alastrando e domina o coração, e domina a mente, e domina os pensamentos, e domina as ações. E a pessoa não consegue perceber que na verdade ela dá uma passadinha
na casa da liberdade, mas na verdade ela vive mais identificada com a casa das prisões do que na casa onde há liberdade. E se você conseguir enxergar o que Jesus está dizendo e o que Ele tem em mente, olha, esse povo que viu o eu sou, morreu no deserto. Porque na hora em que as suas interioridades começaram a ser expostas e reveladas, eles não deixaram que eu fosse a fonte. E eles morreram nos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo, olha, se vocês não me conhecerem, se vocês não tiverem uma experiência comigo, vocês vão morrer na sede de vocês, vocês vão morrer na fome de vocês, nas suas confusões, nos seus embaraços, nos seus relacionamentos tortos. Se vocês não tiverem uma experiência com eu sou, na verdade, genuinamente, vocês vão morrer nos seus pecados. Queria te perguntar, você é servo ou você é filho? Com o que você está identificado? O que te alimenta? O que de fato você busca? Talvez nesse momento, alguém não se ache escravo. Como? Eu sou filho de Abraão, nunca fui escravo de ninguém. Olha, se você comete pecado, você é escravo do pecado. Interessante que há alguns anos eu estive participando de um evento de casais. Estava em São Paulo ainda e era um evento para treinar pastores para ministrar aos seus casais da igreja. E eu me interessei e me inscrevi no curso. E aquele pastor e a esposa estavam ali com muita boa vontade para ensinar, e foi um estudo maravilhoso a que nos expusemos. Mas no terceiro ou no quarto dia, ele, enquanto estava ministrando, ele falou, olha, nessa semana eu espanquei a minha esposa. E todo mundo ficou naquele silêncio mortal. Como é que ele está falando sobre casamento, família? E nessa semana ele espancou a esposa. Não houve um olhar de julgamento da nossa parte em relação a ele, até porque a gente sabe que, por mais que tenhamos um casal de líderes mais maduro, mas ele não está imune a crises conjugais. Mas o grande problema é quando, de repente, a gente começa a perceber que nossos comportamentos estão tão incorporados à nossa forma de vida, que a gente não está tão consciente do quão escravos nós somos de um determinado comportamento. Por exemplo, ele estava ministrando aos casais e talvez não estivesse tão consciente do quão violento ele era. E do quanto a sua esposa estava se sujeitando a uma situação de vergonha e de humilhação, sem que ele se desse conta disso. E eu quero tomar esse exemplo para poder dizer uma coisa para mim mesmo e para você mesmo. Você que crê em Jesus de todo o seu coração, como eu também creio em Jesus de todo o meu coração, e como esse povo creu em Jesus de todo o coração, mas não estava ciente do nível de libertação que ele ainda precisava passar. Como esse pastor que, falando sobre casamento, naquela semana havia espancado a sua esposa. Tira da sua mente agora esse pastor e começa a pensar na sua própria vida, no seu próprio comportamento, até que você começa a deixar que o Evangelho entre no seu interior e começa a revelar determinados comportamentos que se repetem ao longo dos anos, que trazem constrangimento a quem está do seu lado, que trazem privações a você mesmo, que trazem situações cada vez mais aprisionadoras para a sua experiência de vida, mas você se acostumou com isso. Isso está incorporado à sua forma de pensar, de sentir,
de agir, de levar e de conduzir a sua vida, de tal maneira que você ainda não está consciente do quanto você precisa desta outra parte daquilo que Jesus está oferecendo. Fica na palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fica na palavra, fica no Evangelho, permaneça na palavra até que seus olhos comecem a se abrir. Aí você vai deixar de pensar naquele pastor que naquela semana havia espancado a esposa, e você vai começar a pensar: mas eu não tenho feito diferente. Se não a espanquei com o meu braço, mas eu a espanquei talvez com uma forma de falar, com o meu egoísmo. Mas essas coisas a gente só começa a perceber quando a gente permanece na casa. E permanecer na casa é permanecer na palavra, que é o grande desafio que eu quero te fazer hoje. Permaneça na palavra e deixa essa palavra te expor. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E você vai conhecer a verdade, e essa verdade vai te libertar. Qual a verdade? Não é a verdade do eu sou, mas é a verdade da minha sede. Não é a verdade do Deus Todo-Poderoso, mas é a verdade do eu todo fraco, todo egoísta, todo pecador. Porque a verdade do Deus eu sou, que abre o mar vermelho, essa talvez não seja ainda experimental, mas eu já sei que Ele sabe fazer isso. Mas o grande desafio é eu poder perceber que os meus vícios, eu posso apresentar diante de Deus como um homem. Um dia foi para um retiro de 3 dias, fumante de muitos anos, percebendo que aquilo já havia comprometido o seu pulmão, e ele foi para aquele retiro dizendo: olha, estou com uma vontade enorme de fumar, mas eu estou me expondo a essa palavra, e eu quero essa palavra, e eu quero permanecer nessa palavra. E sabe o que ele fez? Então, na hora do apelo, na hora da oração, ele saiu do lugar onde ele estava, naquele retiro, com um maço de cigarro no bolso, e ele, num ato de fé, ele apresentou aquele maço e disse: a partir de hoje, não vou mais fumar. E ele não disse isso porque não estava com vontade de fumar, mas porque ele entendeu que ele precisava permanecer na palavra. E naquele lugar ele tirou o maço e apresentou, virou as costas, e a partir daquele dia nunca mais fumou. Conhecereis a verdade. Fazer com que essa verdade seja algo experimental. Como nessa manhã compartilhamos. Talvez você esteja numa relação que não se consumou em adultério, fisicamente falando, mas na mente, nos pensamentos, no desejo, você tem alimentado, você tem se conectado, você tem alimentado algo, e isso de alguma forma se tornou uma árvore de raízes profundas na sua alma, e você não consegue se libertar disso. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que a primeira parte você já conheceu, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, mas agora é hora de você ser ousado e deixar Ele revelar esse nível de prisão mais profundo, essa sede que você tem, essa necessidade que se manifesta na sua alma, e que você entende como sendo algo insubstituível, algo que não pode ser sanado. Você precisa compreender, e conhecereis a verdade. Permaneça nessa palavra, e essa verdade vai te libertar. Então o que você precisa fazer? Na hora em que a palavra vem, você precisa permanecer na casa, permanecer na palavra, de tal maneira que essa palavra te liberte. E então, ao sair do culto, você saiu com uma decisão: vou romper esses contatos, vou arrancar essas raízes da minha vida. Vai doer, vou sentir falta, a minha alma vai sentir falta, mas se eu sou filho,
o filho permanece. O escravo não permanece. O escravo ouve, o escravo se emociona, o escravo pode até chorar, mas ele volta às mesmas relações, ele volta aos mesmos alimentos, ele volta à mesma amargura, porque ele não fica na casa. E sabe por que ele não fica na casa? Porque essa casa tem valores. Eu não estou falando da casa geográfica, eu estou falando do Evangelho, eu estou falando do reino de Deus. E no reino de Deus, os limites do reino de Deus têm valores. Aqui só vale amor, perdão, paciência, paz, alegria. Mas aquele que é escravo do pecado, que não está identificado com estes valores, ele até pode visitar a casa, mas se ele é um prisioneiro da amargura, do ódio, do ressentimento, ele passa pela casa, mas ele não fica na casa. Ele não pode ficar na casa. Amém, queridos? O chamado de Deus para cada um aqui é um mergulho na casa, para você permanecer na casa. E isso vai te aborrecer. Isso vai te incomodar. Mas resista à primeira onda, que depois fica mais fácil você nadar. Resista à primeira onda, que parece que ela vem com tudo para te jogar ao patamar anterior. Resista à primeira onda dos impulsos deste mundo que querem fazer com que você volte à velha vida, volte aos adultérios, volte à mentira, volte ao engano. Resista a essa primeira onda que faz com que você queira voltar à zona de conforto. Persevere. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Resista um pouco mais. Persevere um pouco mais. E na hora que você achar que viver o Evangelho é uma coisa insuportável, que esse é o ponto a que Deus quer que você chegue, para que você saiba que realmente é insuportável, e é insuportável sim, é insuportável para a nossa carne, é insuportável para a nossa natureza humana e pecaminosa. O Evangelho é insuportável, porque nós estamos inseridos com raízes profundas em nós mesmos. O Evangelho é extremamente confrontador, e ele é insuportável. Mas na hora que você entende que não quer mais ser um escravo, mas quer ser filho e quer ser livre, então resista à primeira onda. Deus vai te levar a uma nova dimensão. E aí, meu querido, quando você entrar nessa outra dimensão e que você permanece a todo custo na verdade, então essa verdade vai te libertar. Eu quero repetir uma ilustração que eu dei, para que você saia daqui de uma maneira, com uma clareza do que isso quer dizer. Você tem alguém no seu coração que não consegue perdoar. E toda vez que você olha para essa pessoa, ou pensa nessa pessoa, há um impulso no seu coração de odiá-lo, não amá-lo e não perdoá-lo. Eu quero que você aceite o desafio de não mais olhar nessa direção, na direção do ofensor, mas sim de você olhar na direção do Pai. Porque a sua vitória não está na direção do ofensor, mas na direção daquele que te dá a vitória. Então você entra diante de Deus, admite a sua prisão e fala: Senhor, eu não sairei daqui enquanto não transformares o meu coração, porque eu tenho pensado, comido, jantado, tenho acordado, remoendo o que essa pessoa me fez.
e eu tenho me tornado um prisioneiro da angústia. Mas a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nessa hora, na casa do perdão e na casa do amor, eu ficarei aqui, até que o Senhor converta o meu coração. Transforme essa minha atitude, para que eu me levantar daqui, eu possa assim olhar para essa pessoa, não mais com o olhar de um prisioneiro, de um escravo, mas com o olhar de quem se tornou filho. E então, porque sou filho, eu vou saber e vou conseguir no Senhor, de fato, liberar essa pessoa. E então, esse conhecimento, que era apenas um conhecimento teórico, agora é um conhecimento experimental. Experimentei perdoar alguém. O Evangelho funcionou. Experimentei vencer a pornografia, que talvez produziu nos seus neurônios, produziu no seu organismo as mesmas reações químicas de quem depende do álcool, de quem depende das drogas. Mas no dia em que você se fecha diante de Deus, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Então, Senhor, é diante de Ti que eu exponho meus olhos, minha mente, meus hábitos. Então, Senhor, liberta-me, e que seja uma experiência, que seja um conhecimento experimental, para que a cada dia eu possa ver essa realidade vencida na minha vida. Conhecimento experimental. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, me fecho no quarto, e diante da Tua palavra, porque não consigo ser paciente com meus filhos, não consigo ser paciente com a minha esposa, nas relações familiares, mas Senhor, liberta-me, porque o véu, a capa de ser filho de Abraão já me foi retirada, e entendo que sou escravo de um determinado pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, meu querido, no meio deste deserto do seu dia a dia, talvez as situações não mudem, mas você terá mudado. E essa é a grande libertação que aquele povo precisava conhecer. Não a libertação do Egito, mas a libertação deles mesmos. O maior opressor contra eles não era o Egito, nem era o faraó, mas eram eles mesmos. Então é nessa hora que Deus vem com o Evangelho, mostrando: olha, o teu maior algoz não era aquele que você achava que te perseguia, não era aquele patrão do qual você orou por libertação: Senhor, liberta-me deste patrão. Não, o teu maior algoz era a sua maneira de fazer, a sua maneira de trabalhar, sua forma de encarar as adversidades, a sua forma de encarar os desafios. O teu inimigo estava muito mais perto de você do que você imaginava. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu sou liberto dos meus medos, quando eu sou liberto das minhas vergonhas, quando eu sou liberto da minha timidez, quando eu sou liberto da minha ganância, quando eu sou liberto da minha pressa, quando eu sou liberto da minha vaidade, verdadeiramente eu sou livre. Posso estar num deserto sem nada, mas tenho tudo. Vou ter tudo. Não sei até que ponto que Deus falou com você, ou que você deixou que Deus falasse com você.
Eu acredito que é muita coisa para a gente digerir num momento só. Mas eu penso que você tem que levar isso para casa, ouvir essa mensagem de novo, e deixar o Espírito Santo trazer, e trazer de novo, e trazer de novo, e trazer de novo. Para que então esse eu sou do Antigo Testamento possa ser no seu particular, o eu sou a água da vida, o eu sou o pão da vida. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa é Cristo. Nada mais. Tudo se resume na pessoa de Jesus. Então, conheça Jesus na sua experiência de vida. Então Ele será a porta, a luz, o pastor, o pão, a água e tudo que você precisa. Por gentileza, feche seus olhos.